Já parou para pensar em como a moda influencia na tua autoestima? Hoje eu vou te explicar como que ela pode te ajudar, então fica aqui comigo nesse vídeo. Oi, eu sou a Leonora Cícero e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como a moda influencia na nossa autoestima. Muita gente ainda hoje em dia acredita que moda é futilidade, que moda é só roupas, é só looks, mas a moda, ela vai muito além de tendências e de looks. Moda é comportamento, moda é cultura, moda é política, é empoderamento, comunicação. A gente se comunica através das coisas que a gente usa, a gente tem esse poder, a gente está sempre comunicando sem necessariamente abrir a boca. Então, tudo que a gente usa comunica, as nossas roupas, as cores que a gente usa, né? A nossa imagem está sempre comunicando. Então a moda, pra mim, assim, o principal é a comunicação, a arte da gente conseguir comunicar sem precisar abrir a boca. Então a gente está sempre comunicando através, então, da nossa imagem, das nossas roupas, das nossas cores. Existe uma teoria chamada teoria da cognição indumentária, uma teoria estudada na área de psicologia que prova que as nossas roupas elas mudam e moldam a forma como a gente se sente, pensa e age também. Então foi feito um estudo com grupos de pessoas, foi divididos em dois grupos e foi entregue um mesmo jaleco branco. Esse mesmo jaleco foi entregue para os dois grupos. Para o primeiro grupo, foi entregue esse jaleco dizendo que era um jaleco de médico. E foi analisado que essas pessoas se sentiram muito mais cautelosas, se atentavam muito mais aos detalhes, enquanto esse outro grupo de pessoas que recebeu o jaleco foi dito que era um jaleco de pintor. E esse grupo de pessoas foi analisado que elas se sentiram muito mais à vontade, muito mais criativas realmente, explorando mais a sua criatividade. Então, isso prova que o que a gente usa, a gente se sente de uma determinada forma. Então, as roupas, elas influenciam em como a gente vai se sentir com a gente mesmo, como a gente vai se comportar e como a gente vai pensar até sobre nós mesmos. Então, essa teoria já nos prova o que a gente já tinha conversado lá no vídeo anterior sobre se vestir para onde a gente deseja chegar, onde eu falei sobre a Amy Curry, que também fez um estudo nessa área, só que provando que a linguagem corporal molda quem a gente é. Então, a nossa linguagem corporal, a nossa imagem também, isso também entra as nossas roupas, o que a gente usa, as nossas posturas, né? Moldam quem a gente é, ou seja, moldam como a gente vai se sentir, como que a gente vai pensar e como que a gente vai agir também. Então, a nossa linguagem corporal, ela molda quem a gente é. Então, essa teoria só veio para comprovar mais ainda isso, de que realmente tudo que a gente usa acaba nos influenciando psicologicamente e nos trazendo diferentes sentimentos e emoções sobre nós mesmas e sobre o mundo também, né? Sobre como a gente passa isso para as outras pessoas. A forma como a gente se veste define a nossa autoimagem. A nossa autoimagem é a maneira como a gente se enxerga, a maneira como a gente se vê. Então, a forma como a gente se veste vai estar ligada à maneira como a gente se vê. Então, conforme a gente se veste com roupas que a gente não se sente bem, que a gente não se sente bonita, que a gente se sente meio desconfortável, a gente vai acabar se vendo dessa forma. A gente não vai ter uma boa relação consigo mesma. A gente não vai se sentir muito bem com a gente. Conforme a gente veste roupas que a gente gosta, que a gente se sente bem, que a gente se sente valorizada, isso muda também a relação que a gente tem com a gente mesma. A gente se sente mais confortável, mais confiante também. Então, isso influencia na maneira como a gente se enxerga e, consequentemente, a maneira como a gente se enxerga influencia e está ligada diretamente à nossa autoestima, à nossa autoconfiança. Porque conforme a gente se enxerga de uma forma positiva, a gente se sente melhor com a gente se sente mais confiante, a gente se sente mais bonita, mais capaz de realizar as coisas. Então tá ligado diretamente à forma como a gente se veste, a nossa autoimagem e a nossa autoestima e autoconfiança. Uma das melhores coisas para nossa autoestima é se olhar no espelho e conseguir se identificar com aquela imagem refletida ali. Então, se sentir bem com aquela imagem, se sentir bem consigo mesma, sentir que tá na tua melhor versão, sentir que aquelas peças, aquelas cores te valorizam
e gostar do que está vendo. E isso se consegue também através de se conhecer, se entender e conseguir transmitir a tua essência através também das formas como tu te veste. Então, conseguir comunicar exteriormente, né, aqui na tua imagem, a tua essência, a tua personalidade, os teus gostos, o que tu acredita. E a gente consegue fazer isso através das roupas que a gente usa e das cores que a gente usa. Então isso é sensacional para nossa autoestima. Olhar no espelho e conseguir se identificar com aquela imagem ali refletida. Isso é importantíssimo. Alguns dos itens que influenciam, né, essa questão de como a gente se sente de acordo com as roupas que a gente veste são os chamados elementos de design, que são as linhas, as cores, as formas e as texturas. Então, esses elementos, eles podem gerar sentimentos, emoções, pensamentos diferentes na gente. Então, por exemplo, as linhas retas comunicam uma mensagem, né? Geram um sentimento na gente, a gente vai se sentir de uma determinada forma se a gente usar linhas retas. Linhas curvas, né, as linhas mais onduladas, a gente usando essas linhas vamos se sentir de uma maneira diferente. Então, esses elementos de design, cada um deles tem sentimentos e emoções diferentes que quando a gente usa, a gente se sente de determinada forma. Um outro elemento de design é a cor. E aí, a cor, ela é o principal elemento de design. Por quê? Porque a cor é a primeira coisa que o nosso olho enxerga. Então, a cor é o primeiro e o principal elemento de design quando a gente trabalha essa questão de impactos também na nossa imagem, mas principalmente a questão de como a gente vai se sentir e como a gente vai fazer os outros que estão próximos da gente se sentir. E aí a gente precisa falar sobre a psicologia das cores, que é um estudo que comprova que as cores elas geram sentimentos e emoções na gente e nos outros também. Então isso é estudado não só na psicologia, né, que tem a área de tratamentos com a cor, como a cromoterapia, mas também é muito usado na arquitetura, não só na moda, né, mas também na moda. E a psicologia das cores comprova que realmente tudo que a gente usa, as cores que a gente usa, elas nos geram psicologicamente, psiquicamente também, sentimentos e emoções, cada cor, né? Não é à toa que estabelecimentos usam muito dessas cores, né? Como restaurantes usam muito a cor vermelha, a cor laranja, que são cores estimulantes, acabam estimulando a fome. Como também ambientes mais relaxantes, que acabam usando mais as candy colors. Então, tudo é pensado estrategicamente. E as cores é muito interessante, porque a gente pode fazer de duas formas, na verdade, com as cores. A gente pode tanto, por exemplo, hoje eu acordei mais ansiosa, então hoje eu vou usar cores para me acalmar, então eu vou usar alguns tons que me deixem mais tranquila. Então a gente pode fazer tanto dessa forma, de dentro para fora, né? Então eu tô me sentindo de uma forma, vou colocar uma roupa para amenizar o que eu estou sentindo. Mas a gente pode fazer também da forma que a Amy Curry fala, da linguagem corporal moldar quem a gente é. Então eu posso tanto escolher uma cor para fazer eu me sentir de uma forma. Então eu posso escolher uma cor, um outro elemento de design também, que eu gostaria de me sentir daquela forma. E isso, como a gente falou, que a roupa molda como a gente vai se sentir. Então eu vou usar essa roupa para me sentir, por exemplo, poderosa. Eu quero me sentir dessa forma. E as roupas que eu tô usando vão mandar mensagens e comandos pro meu cérebro e vão fazer o meu cérebro acreditar que aquilo é realidade. E aquilo vai se tornar realidade, consequentemente eu vou me sentir daquela maneira. Então eu vou me sentir mais confiante, eu vou me sentir mais poderosa. Então as cores é muito interessante, porque a gente consegue usar dessas duas formas, tanto de dentro para fora, não só as cores também, mas as cores, como a gente viu, é o elemento principal e o primeiro, e de dentro para fora, e aí de fora também para dentro, seguindo a questão da Amy Curry, né, que é a linguagem corporal molda quem a gente se torna. Então eu te proponho a tu te analisar como tu tem te sentido com as tuas roupas. Não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante pra mim e me ajuda muito no meu trabalho. E no nosso próximo vídeo a gente vai conversar sobre neutros, cores neutras. Existem neutros coloridos? Um beijão e até o próximo vídeo!